Irmãos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e eu vou trazer para vocês essa informação, né? Uma informação rápida, a matéria é extensa, não dá para ler ela toda, mas tá na Sputnik, mas a matéria foi dita pela Bloomberg, que é um site americano. A era do petróleo caro veio para ficar. Olha o que está sendo dito aqui para nós, né? Ou seja, o tempo dos produtos caros. Petróleo é combustível, né? Tá falando da gasolina, do diesel. E isso é o que abastece praticamente o mundo inteiro. E se esses bens estão, né? Os derivados de petróleo tá caro no mundo, refinar o mesmo tá caro, então outras fontes alternativas acabam também ficando mais cara. Por quê? Porque a demanda por alternativa aumenta e a oferta não acompanha, então o preço vai subir. Assim como você vê aqui nos carros, né? Se o petróleo está caro demais, você passa a abastecer o seu carro, se tiver essa opção, com álcool. Mas o álcool também fica mais caro, porque a demanda aumenta, né? E aí, consequentemente, combustível caro, as empresas para vender, para mandar produtos, para produzir também, tudo fica mais caro. Então elas vão passar o valor que ficou mais caro para os produtos na hora de vender. E você vai comprar mais caro. E assim continua, né? A inflação continua galopante no mundo. Mesmo agora, quando os preços têm caído ao recorde de baixa de 3 meses, o mundo ainda está lutando para produzir todo o petróleo de que precisa, o que vai influenciar a economia mundial de forma significativa, diz a agência de notícias Bloomberg. Olha só, em 6 de julho, o preço mundial do petróleo, pela primeira vez desde abril, ficou inferior a US$ 100 por barril, o que alimentou as esperanças de políticos, empresários e motoristas por todo o mundo de que os dias de altos preços do combustível estavam chegando ao fim. Mesmo assim, ainda não estamos nesta época, acredita Bloomberg. De fato, a dinâmica de procura e oferta do petróleo que temos testemunhado indica um longo período da alta dos preços ao prolongar meses ou até anos. A procura de combustível ainda está aumentando porque o mundo está voltando ao ponto em que parou antes dos bloqueios do probleminha aí. Ou seja, lembrando que o mundo parou por conta disso, só que a quantidade de pessoas no mundo e a demanda, a necessidade das pessoas continua, não parou. E a produção parou. Só que ao mesmo tempo os governos começaram a imprimir dinheiro, mandar dinheiro a rodo para as pessoas ir comprando, a produção foi parando no mundo, inclusive naquele paísinho lá, China, né, que ainda continua com essa política de fechar tudo quando aparece um caso ou outro lá no país deles, e isso está destruindo as economias. E ao mesmo tempo, empresas de refinaria de petróleo pararam, extração de carvão também, que é outro combustível, né? Então, irmãos, a gente está vendo tudo isso no mundo e a tendência é que esses camaradinhos aí, irmãos, que inventaram de criar uma agenda verde, não é? Olha o que eles estão causando. Primeiro, está afetando profundamente a economia e política mundial, tá? Essa ideia de olha o que os globalistas queriam, né? Além deles estarem de olho na nossa Amazônia, a ideia deles é o quê? Vamos transformar o mundo mais verde. Ao invés de usar o petróleo, né? Vamos transformar o petróleo, deixar o petróleo em preços assim absurdos para tornar eles não mais atrativos e vamos mudar a matriz energética. Agora vai ser energia eólica, instalar mais turbinas ali, né, eólicas. Vamos produzir mais placas solares, vamos usar a energia do sol e vamos tudo alternativo. Porém, isso é caro e não tem a mesma capacidade que o petróleo. Entende? Isso não tem. E isso tá levando as pessoas do mundo a uma insatisfação porque os preços estão aumentando, o petróleo aumentando, a necessidade do mundo não para. E isso
tá de fato, tá gerando assim tá afetando muito a economia e a política. Porque quantos governantes estão caindo, não tá sustentando isso? Porque o povo não tá, esse negócio de, ai, vamos cuidar do planeta, isso aí não funciona. Não funciona pro povo, por quê? Porque o povo, a necessidade do povo é imediata. E essas coisas aí é de longo prazo. Fora que a agenda deles é uma loucura, né? Olha só, o aumento de 42% nos preços da gasolina já fez com que a inflação dos Estados Unidos alcançasse um nível máximo testemunhado pela última geração e o Partido Republicano se embarcasse na linha de voltar ao poder no Congresso nas eleições de meio de mandato deste ano. Olha só, os preços altos do petróleo provocaram protestos no mundo, do Peru ao Sri Lanka. Mas o caso do Sri Lanka é que sirva para vocês de teste do que tá vindo aí sobre o mundo inteiro. Olha isso aqui, ó, o colunista da Bloomberg, Will Kennedy. Ele lembra o cenário apocalíptico da JP Morgan Chase Company, que é uma instituição norte-americana, líder mundial em serviços financeiros, que se apoia na escassez de milhões de barris de petróleo russo do mercado, com os preços subindo para até $380 por barril. Se isso chegar, irmãos, se de fato o Ocidente inteiro falar não queremos mais o petróleo da Rússia, nem o gás, se zerar, não é brincadeira, mas imagina o petróleo chegar a $380 um barril. Aí vocês se preparem para estar pagando pela gasolina aí o litro de R$ 20, R$ 30 para cima. A produção da Rússia caiu e aí nós temos aí o fulano, né? Esse, essa piada que é o presidente dos Estados Unidos. Ele tá agora, nesse momento, ele acabou de chegar a Israel, ele tá em visita a Israel para fomentar os acordos de Abraão, para fomentar uma conversa entre Israel e a Palestina, para visitar a Palestina, né? E mais outra coisa, irmãos, o Biden está visitando lá porque quando ele se candidatou, ele tinha atacado muito a Arábia Saudita, ele inclusive cortou ajuda financeira militar para a Arábia Saudita por causa do conflito no Iêmen. E ele se recusava, inclusive, a falar com o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, até mesmo por telefone, chamando ele de, né, culpando ele pelo que aconteceu com o jornalista turco Jamal Khashoggi lá, que foi degolado e picotado dentro da embaixada em Istambul. E dizem que foi por ordem dele. Só que agora, olha só, para superar a crise, surgem as esperanças de aumentar o fornecimento de petróleo com a ajuda de dois membros da OPEP com excesso de capacidade de produção, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. De acordo com Will Kennedy, o presidente Joe Biden forçou os dois a produzirem mais. Serve como confirmação das tentativas de Biden de baixar os preços do petróleo sua visita prevista à Arábia Saudita neste mês, em que o presidente norte-americano planeja se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Isso mesmo, vai até se encontrar com ele pessoalmente. Abre aspas, mas ainda falta saber quanto petróleo a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos conseguirão fornecer. A Aramco, a empresa petrolífera da Saudita, afirma que será capaz de produzir 12 milhões de barris por dia. Qual é o problema? Eles estão dizendo nesse momento que as capacidades, né, da OPEP, os países produtores, né, e exportadores de petróleo, eles falam que estão produzindo o máximo. Eles podem produzir muito, podem aumentar, porém a capacidade máxima deles talvez ainda não será suficiente para suprir toda a necessidade do Ocidente ou do mundo, entendeu? E a produção da Rússia eles estão cortando do mercado. Então, e a Rússia está vendendo agora totalmente para a China, para a Índia, para alguns países. Quando você tira a Rússia do negócio, fica um pouco mais difícil. Eles eram o segundo maior produtor do mundo. E agora os Estados Unidos estão correndo para aumentar com seus aliados, quer trazer de volta a Venezuela, quer trazer de volta o Irã,
Mas o Irã não tem mais chance, o Irã esqueça, o Irã já tá fechado e alinhado com Rússia e China. Então, irmãos, nós vamos ver nos próximos dias a economia do mundo, e eu acredito que esse inverno, principalmente na Europa, no hemisfério norte, vai ser cruel, e nós vamos ver governos caírem, nós vamos ver muito protesto, muita gente insatisfeita, e a economia do mundo não vai aguentar. Se nós vermos aumentos de novo, e os Estados Unidos vai ter eleições agora, fim de ano, e o Partido Republicano pode tomar as duas casas, né? Tanto o Senado como a Câmara. Aí o presidente dos Estados Unidos fica de mãos amarradas, ele não vai conseguir fazer mais nada. Nós vamos ter o país travado também. Então você imagina o que vem por aí. Imagina o que vem por aí. Como eu falo para vocês, se preparem. Se preparem. Esse cenário não vai melhorar, nem tá com cara de que vai. Só que assim, os países vão ter que começar a ceder. Tá claro que esses políticos aí com essa opinião de vamos pra agenda verde, né, agenda da Gaia, eles vão ter que voltar atrás, vão ter que começar a queimar petróleo, vão ter que começar a queimar carvão, usar usina nuclear. E o conflito da Rússia na Ucrânia ali, irmãos, está bloqueando metade dos grãos produzidos no mundo, a fome tende a aumentar, os preços sobem, a gente está sentindo isso. O governo aqui brasileiro fez um acordo com a Rússia, né? O presidente vai comprar diesel da Rússia porque é mais barato. Então o Brasil está tomando uma posição nesse cenário internacional que eu acho que por enquanto é bom, né? E acredito que se ele não ganhar a eleição, seja quem vier aí pela frente, vai ficar mais em favor da Rússia, mais em favor dos BRICS, né? Porque o poder que vai surgir no mundo aí. Mas eu falo para vocês, a tendência, né? A Rússia vai levar esse conflito, vai demorar, e isso tá levando os países a ter alta dos preços. A produção tá subindo, tá caindo, né? A produção não tá acompanhando e os preços só sobem. Quando, porém, a Europa começar a subir a taxa de juros, aí você pensa, as pessoas vão parar de comprar, só que já não tá tendo produção, né? A produção já tá parando. Com as pessoas parando de comprar de uma vez, a economia vai travar. Aí a economia, as empresas europeias vão quebrar. E quebrou ali, vai ser efeito cascata no ocidente inteiro. Então, assim, irmãos, eu acredito que nós vamos ver uma grande, uma profunda crise financeira no mundo até 2023. E os sinais estão aí para nós. Então eu estou avisando vocês, empresas como essas aqui, ó, tá? Quando essas empresas, desses homens poderosos do mundo, como JP Morgan Chase, tá? Cuidado, quando essas empresas, essas pessoas abrem a boca para falar, a gente precisa prestar atenção. É sinal de que vem algo grande no mundo e eles estão avisando. Estão avisando. E as pessoas, infelizmente, estão dormindo e não estão percebendo o mal que se avizinha. Tá bom? Então se preparem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.